Oi, oi, meu povo lindo, maravilhoso, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, Ju Coelho, Cris, Lude e Gabi, para mais uma gravação de um podcast. Hoje, Dia Internacional da Mulher, então iremos abordar um pouco desse assunto e a importância de nós mulheres na sociedade. Não é não, meninas? Vamos lá. Vamos lá, meninas, olha só, hoje nós vamos, como a Ju já comentou, nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher. E é uma data extremamente importante, que foi um marco, na verdade, diversos marcos históricos de grandes conquistas que nós, mulheres, temos nos últimos anos, né? Mas uma das coisas que eu sempre gosto de trazer, e eu acredito que é uma das pautas do nosso bate-papo de hoje, é sobre a mulher de 2023. Porque claro que essa data foi importante, claro que essa data nos trouxe diversas conquistas que nós usufruímos hoje como mulheres, né? Mulheres que podemos trabalhar, mulheres que podemos votar, mulheres que podemos usar uma saia, que podemos ser dona da nossa vida, dona da nossa história. E tudo isso é extremamente gratificante, mas eu quero trazer quais são os desafios e também as grandes delícias de ser mulher em 2023, né, meninas? Sim. Uhum. Eu acredito que, assim, na verdade, eu não sei se vocês vão compartilhar da minha opinião, tá? Mas eu acho que a gente teve uma infância, e a gente já falou, inclusive, isso em outros episódios, que eu acho que a gente passou por uma transição, onde a mulher estava saindo para o mercado de trabalho. Sim. Né? Hoje, praticamente todas as mulheres estão, mas a nossa infância era quando a mulher estava começando a sair. As nossas mães, né? A mulher estava começando a votar. Né? Se você vê, isso é muito recente. Né? E aí, com essa conquista da mulher, eu pelo menos fui criada, eu lembro demais da minha mãe falar assim, olha, você não pode pedir dinheiro você tem que para comprar um absorvente. Sim. Você tem que isso. E a gente foi crescendo, enraizada com essas forças externas, né? Que a gente tem que ser uma mulher forte, que dá conta de tudo. Até minha terapeuta, ela fala muito comigo assim, Lud, pra quem você quer provar tanta coisa? Né? Por que você tem que dar conta de tudo, né? E aí, então assim, a gente foi crescendo meio enraizada com essas coisas. Então hoje a gente está numa geração de mulheres fortes, de mulheres que trabalham, que dá conta do lar, que dá conta dos filhos. Ontem à noite a gente conversava sobre isso, né? Sim. De como que é difícil essa rotina da mulher que ela buscou. Sim. Né? Porque não é que ela foi imposta isso para ela, a mulher buscou por isso. E eu acho que a mulher de 2023 hoje, ela vem numa ré. Ela tá querendo, peraí, não. Que eu falo tirar o pé do acelerador. E não é que ela não vai trabalhar, não é que ela, mas ela não precisa se portar como a provedora do seu lar. Exatamente. Ela lembrar que ela é mulher. Sim. Né? E que o homem, apesar de as pessoas acharem isso machista, mas não, o homem ele tem um papel de prover o lar, né? De ser o dono do ambiente ali. E não que a mulher vai perder a voz, não, muito pelo contrário, ela vai ter outras atribuições, né? Principalmente a atribuição de dona de casa, de mãe, de mulher, né? E que, porque assim, eu vejo muito, eu tenho falado muito nas minhas redes sociais, né? Sobre a questão da relação sexual no casamento. E a principal queixa, assim, porque eu chego cansada, ainda tenho que agradar o meu marido. Né? E aí as pessoas esquecem, porque na verdade não é agradar ele. É agradar vocês dois, né? O casamento, você casa pro outro. Só que a cabeça da mulher tá desse jeito. Tudo é sobre mim. Sim. Não é mais sobre eu e meu marido, não é mais sobre a minha família, né? Sim. Então essa é a minha opinião. Eu acho que a mulher de 2023, ela acordou. Sim. Ela vem acordando, né? Ela tá acordando. Sim. E eu acho que, inclusive, o feminismo, ele vem muito na raiva disso, né? É verdade. Na verdade, o que eu sinto disso é uma raiva. Poxa, a gente conquistou, agora vocês querem voltar? Sim. Né? Então, essa é a minha opinião. Aí vem fazendo uma lavagem, né? Não, você não pode, mas tem que ser assim. E eu acho que o que você acabou de falar é tão importante porque temos deixado os homens serem homens, né? Porque mulheres tão forte, tão dona de si, tão resolvida e trabalha fora e tem um empregado que cuida da casa não cuida do marido, não cuida da família, não cuida dela assim, por fora, mas o dentro dela, o espiritual dela, tá vazio, tá né? vazio, né? E os casamentos estão cada vez mais acabando. Então assim, essa falta de Deus, essa falta de sabedoria. Então as mulheres hoje eu percebo querer, né, voltar pro lar. Vai trabalhar, vai ter o seu emprego, mas vai ter o tempo para cuidar dos filhos, vai olhar para o olhinho do filho dela e vai falar, eu sei o que meu filho está sentindo. Né? Eu vou contratar uma van para quando meu filho chegar em casa, eu ter qualidade de tempo, mas se eu já volto estressada do trabalho, eu vou pegar o meu filho, eu já pego estressada, eu transo para casa, quando eu chego em casa, o que eu quero?
Não quero nem olhar para aquela criança. Não só quero quer dormir, olhar. Eu quero descansar. só pegar meu celular, eu quero tomar um banho, eu quero descansar. E o marido? E esse momento de sexo com o marido? Não tem. Sim. Né? Então, assim, aí os casamentos estão se acabando, as famílias. Então, eu acredito que a volta das mulheres para por lá hoje é uma grande conquista. Sim, hoje, sim. em 2023. Sim. Né? Uma das coisas que eu penso muito e às vezes me vejo lendo sobre isso é muito falando sobre energia, né? Sobre a energia masculina e energia feminina. Sim. Nós temos energia masculina, nós mulheres, e o homem também tem energia feminina. E nós temos energia, essencialmente falando, feminina, e o homem, essencialmente falando, energia masculina. Então, quando nós estamos... Qual foi o peso dessa luta que os nossos pais e as gerações passadas tiveram? E como eu falei, foram marcos importantes, né? Então, quando a gente fala do feminismo, não significa que a gente esteja desqualificando todas as conquistas. Se estamos aqui hoje falando publicamente nas nossas redes sociais, usando as roupas que desejamos, trabalhando com aquilo que a gente sonha, As deseja, roupas da Gabi, gosta, né? com as roupas da Gabi. É mérito de mulheres que lutaram muito por essas conquistas. Sim. E graças a Deus por isso. Mas chegou uma hora que a gente, claramente, por não contabilizar, a gente precisou ganhar o mundo. E no ganhar o mundo foi se criando em nós muitos lixos que não são nossos, né? Então, eu acho que a gente foi aumentando muito a nossa energia masculina, que é a energia da conquista, que é a energia da força, que é a energia de se sobressair num ambiente muito masculino, às vezes muito machista, de poder posicionar a sua voz. Sim. Então, eu, talvez, Cristiana, e talvez Gabi, ou Lude, e talvez outras mulheres que eu conheço, talvez até esse tom de voz mais forte já seja até uma adaptação. Sim, uma evolução. Uma evolução mesmo dessa nova mulher. Por quê? Sim. Porque é a mulher que nasceu para se posicionar. Uhum. Mas chegou uma hora que, assim como vocês comentaram, a mulher de 2023, ela percebe o quê? Essa energia masculina tão excessiva começou a pesar. Ela começou a custar muito caro, né? E quando ela começa a custar muito caro, é isso, você já não ama mais, você não deseja mais fazer amor com seu esposo, mesmo que você o ame, mesmo que você o admire, porque você está exausta. Você não deseja mais servir e cuidar dos seus filhos, porque a sua prioridade é fazer uma apresentação para o seu trabalho, ou a sua carreira, ou o seu sucesso, ou o dinheiro que você quer ganhar. Eu sou fruto dessa história, eu vivi isso muitos anos, não tinha clareza sobre isso, e só quando eu comecei a me enxergar. Então, quando nós estamos muito no externo, né, como a Jo colocou, eu estou muito no externo, então estou muito no estético, né? Então, assim, o que a comunidade, o que a população em geral diz que eu devo ser? Eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser gostosa, eu tenho que ser empoderada, eu tenho que ganhar bem. Então, você vai, por não se conhecer, essa mulher ela foi se entrando ali nesse papel. E aí chega uma hora que, por que hoje nós queremos essa volta lá? Na minha opinião, porque custou muito caro. Então, hoje a gente não é só porque, não, é bonito, vou servir o meu marido. Não é só isso. É porque ficou dolorido demais sustentar isso. Quando você está numa energia errada, aquilo está te custando a energia certa. Uhum. Então, quem é que consegue viver como um personagem? Né? Qual de nós aqui conseguiria efetivamente sustentar um personagem por uma vida toda? Sim. Então, existe talvez aí um meio entre a geração da minha mãe e a minha geração, existem mulheres que morreram sem se conhecer. Uhum. E eu acho que nós somos as mulheres que estamos voltando para dentro e falando assim, Senhor, somos cristãs, né? Nós quatro somos cristãs. De olhar para Deus e falar assim, Senhor, o que o Senhor espera de mim? Será que hoje é mais importante eu ter uma carreira de sucesso do que eu saber o que está acontecendo na minha casa? Uhum. Será que é mais importante eu ser uma mulher atraente, bonita para o mundo e não ser uma mulher sexualmente ativa em casa? E, né? Então, assim, e aí estamos tentando equilibrar. E talvez esse equilíbrio nem aconteça na nossa geração, mas eu, Cristiana, estudo e luto diariamente para encontrar esse equilíbrio. Né? Isso para mim é extremamente importante. E tem me feito muito bem como mulher. Eu estava conversando com uma paciente esses dias e ela falando exatamente assim, né? Porque ela falou assim, eu não tenho muito prazer no sexo, né? Desde que eu casei. Gente, os cachorrinhos estão ali, tá? Então... A gente já quer vida real. É, vida real, Cachorro latindo, as coisas estão acontecendo. Os filhinhos da mamãe, os filhinhos da mamãe. E aí, ela falando, né? Mas aí ela falou assim, que entrou numa onda de que, assim, eu vou ser uma excelente dona de casa, né? Então, eu vou ser aquela mulher que tá fazendo tudo em casa, que nada, que cozinho super bem, que administro bem o meu lar.
que sou uma profissional incrível, uma ótima mãe, porque quem sabe ele percebe essas qualidades e não fica tanto no sexo, né? Olha que absurdo, né? Você pensar Mas assim, quanto gente... mais ele admirar essa mulher, mais ele vai querer transar com essa mulher. Eu falei isso pra ela e eu falei assim, gente... Graças a Deus por isso. E as mulheres esqueceram que o sexo, e nessa individualidade que elas vêm buscando, eu fiz um post essa semana, a mulher falou assim, eu não tenho que ficar querendo agradar macho, não. Falei, gente, não é macho, não é seu Mas não é esposo. sobre Deixa eu te falar, é a ele, pessoa que você escolheu. E se você realmente não tá preparado pra agradar, você tem que viver sozinha. Vê Né? como inimigo, né? Vê como inimigo. E aí ela pegou e eu falei, ela falou assim, aí meu marido professor universitário, ele chegou e falou assim, olha, eu preciso ter uma conversa. E graças a Deus esse marido chegou, né? Porque ele poderia simplesmente Embora. não, né? ir embora, Só ou trair calado. Ele falou assim, olha, é muito estranho o que acontece, porque eu não sou um cara muito bonito, mas as minhas alunas me desejam. E eu chego em casa, a mulher que eu escolhi não me deseja. Nossa, muito Olha forte. que forte, né? Sim. Então, assim, gente, não adianta você querer ser a mulher que dá conta de tudo, mas que não é mulher. Né? Porque, assim, o que o homem espera não é que ele tá esperando, ele quer casar com a mulher. Não, gente, mas 90% do casamento é o sexo, não tem jeito. A gente tem que entender que isso é real. E as mulheres cada vez mais cansadas natural, e mais né? sobrecarregadas. O hormônio masculino, né? E eu sou muito fisiológico, eu sou né? muito de que aquela mulher que quanto mais faz, mais você quer. Sim. Né? E Então, é uma assim, realidade isso. Exatamente. Agora, eu só quero corrigir uma coisa que eu falei da questão do feminismo, porque assim, eu trouxe o feminismo que a gente vive hoje, em 2023, que não é o feminismo real das conquistas da mulher, do sutiã e tal, não, que aquilo ali eu acredito que é um feminismo satisfatório, elas tiveram conquistas, né? Sim. Só que isso foi se perdendo e foi sendo deturpado com o tempo. Sim, Né? Então, eu estou falando desse feminismo hoje que não condiz com o que tem na literatura, não condiz com as reais conquistas, né? Então, só para ficar claro isso. Eu vi você falando, Lud, no início que a sua mãe falava, né, naquela época, que você não tem que seu marido você não tem que depender do seu marido para nada e tal. E eu acredito que seja muito o machismo de antigamente, né? Então, nossas mães estavam muito acostumadas com o machismo mesmo do homem e desse homem 100% provedor e que a mulher não podia fazer nada. Então, a mulher foi perdendo essa vamos dizer, essa identidade essa também, identidade, né? Feminina. Exatamente. Mas uma coisa também que eu gosto de sempre salientar, e eu acho que a gente já conversou sobre isso, por isso que eu, Cristiana, estou falando mais da mulher em 2023. Nessa nova configuração, nós não estamos em 1911, com a mulher que não conseguia nem sequer votar ou usar uma calça jeans, e nós estamos em 2023. Então, por mais que nós estejamos com esse movimento do retorno ao lar, eu acredito também, gente, que a mulher atual, ela também não será feliz só no lar. Não. Sim. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Então, assim, a mulher atual, para que ela seja plena, se em 1911 eu tivesse um marido bacana que me provesse, fosse um homem protetor e provesse segurança e proteção para o meu lar, eu com os meus filhos, eu seria uma esposa feliz. Porque naquele momento, qual era o meu status de boa esposa? De repente, a minha casa, de repente eu sabia fazer uma boa comida, de repente o bolo, a forma como eu recebia o meu esposo. Então, aquilo me alimentava na posição de mulher. Porque existem coisas em nós que precisam ser alimentadas. No dia de hoje, parte dessa alimentação não consiste no bolo que eu faço, na qualidade do bolo que eu faço e no quão ficou bonita a mesa que eu postei, entendeu? Então, assim, a gente tem que tentar, porque muitas vezes existem dois extremos. Às vezes a gente fala dessa coisa do retorno ao lar, e aí algumas mulheres falam assim, não, ótimo, maravilhoso, então eu vou largar tudo, vou largar a carreira, vou largar tudo e vou ficar em casa. Deixa eu te falar uma coisa, na minha visão, você vai surtar. Vai. Porque a mulher atual, ela vai sim, não é uma questão de não se identificar e não se conhecer, mas ela vai se comparar, ela vai chegar uma hora que ela não vai ter assunto para conversar com as amigas, vai chegar uma hora que ela vai se sentir constrangida, sim, de pedir o dinheiro do absorvente. Então, por mais que a mãe da Lud falasse isso com muita dor no coração, hoje, por mais que o seu marido seja milionário, que seja um homem que, Cris, tá aqui, cartão de crédito, inclusive, ótima sugestão. Cartão de crédito, Black, não tem limite, fica à vontade. Mas vamos lá, mulher em 2023, gata, pode me dar o cartão Black, mas eu quero sucesso também. Eu quero reconhecimento também. Eu quero poder ser reconhecida pelo que eu faço. E o que eu faço em 2023 não se trata mais só de eu cuidar da minha casa e dos meus filhos. Nossa, como eles estão limpinhos. Aí eu olho assim, porque eu conheço pessoas assim, e eu olho e eu vejo dor naqueles olhos. Eu tenho vontade de olhar e falar, amiga, não é sobre isso, não é só isso. A vida não é só, as crianças estão bem, o meu marido está
tá bem e o bolo tá gostoso. Não, não é. Porque essa mulher, ela se sente frustrada se ela vive essa vida hoje em 2023. Acho que a gente uma vez teve uma conversa que eu até falei assim, acho que a gente estava almoçando e eu até falei, gente, eu não consigo assimilar que um homem também ele admire hoje uma mulher que não trabalha perfeito. fora. Não há admiração, entendeu? Assim, ele quer, lógico que pra ele, nossa, ela é uma ótima mãe, ela cuida do lado, não sei o quê. Mas esse homem vai chegar em casa e não tem nem assunto, porque ela vai chegar em casa e ela só vai falar dos filhos. Ó, o Joãozinho hoje Porque fez essa é a isso, o Pedrinho realidade hoje fez dela, isso. né? Sabe? E não o tem cara tá lá troca. falando de business, negócios, reuniões, palestras e a mulher. Ai, mas aí eu levei o João pra escola, eu levei o José pra... Aí o marido vai Então dizer, assim, bacana. eu acho que Fica é sempre buscar o desinteressante. equilíbrio, né, entre essas coisas. Desculpa te interromper. Não, eu não tinha começado não, mas eu quero falar sobre isso, que essa é a minha realidade, né? Eu tive um comércio, tive um estúdio e parei por uma época que foi importante, mas foi uma pequena fase da minha vida. Sim. Chegou uma fase que os meninos estavam com 2 anos, assim, o Emanuel com 2, o João já com 6. Eu senti essa necessidade de voltar. Eu não queria voltar e estar fora de casa o dia todo, entendeu? E eu não acompanhar o crescimento deles, não acompanhar a educação deles, eu não queria isso pra minha vida. Então, hoje, eu atuo numa área que eu sou acessível à minha família, eu sou acessível ao meu esposo, à rotina dos meus filhos, que hoje a minha prioridade é a minha família. Só que eu sou a pessoa mais importante. Então, eu cuido de mim, eu trabalho, eu malho, eu faço as minhas coisas, porque chegou essa fase de eu estar em casa, meu marido chegar, eu não tinha assunto. Gente. Roda de amigas de almoço que a gente se reunia, eu falava, meu Deus, as meninas conversando assuntos, e eu ficava assim... Outra coisa é o podcast. Podcast, quando é um projeto que assim, vem me colocando nessa situação, me desafiando. Né? Porque eu parei a minha vida para ficar em casa, mas chegou uma hora que eu falei, não dá mais. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso me atualizar, eu preciso trabalhar, eu preciso estar envolvida na minha vida. Não só cuidar do meu corpo, não só cuidar da minha pele. Que é pouco. Porque isso não vai A mulher me precisa sustentar. desenvolver o intelecto, a mulher Essa precisa desenvolver o realização. emocional, não é só sobre o outro, Não, ou e só essa sobre o corpo. realização de você, assim, cara, Ju, que massa o conteúdo que você tá fazendo na internet. Olha, eu comprei o seu curso, me ajudou tanto. Sim, esse feedback, e não é sobre mim. Hoje eu venho, cada dia mais eu trago palavras, né, do Senhor. Todo dia eu faço um devocional. E Deus tocou muito no meu coração de falar sobre Ele para algumas mulheres que às vezes está vazia e às vezes não tá precisando daquela palavra. mensagem. Então isso também eu estou sendo usada. Não é só sobre mim eu estar ali fazendo, é eu ajudar algumas mulheres. Então isso cada mulher precisa olhar para dentro dela e perceber o que ela tem que fazer. Não necessariamente sair, ficar o dia todo fora e estressada e não ter tempo, não. Ela pode fazer tantas coisas. Hoje é um leque de possibilidades para nós mulheres, graças a Deus. A gente não precisa ficar ali também só cuidando da casa e lavando louça e limpando, né, e trocando fralda e cuidando da maternidade, porque isso é muito estressante. Quando eu ficava só por conta das crianças, chegou uma hora que eu olhei para mim e falei, meu Deus, eu preciso sair um pouco de cena para mim me completar como mulher, sabe? Para me produzir, para mim ser... É uma coisa mais individual. Se sentir útil, né? Sentir útil. Perfeito. E o marido te olha diferente. Sim. Sabe? Ele te admira, ele tem um olhar, ele Vê fala, você nossa, correndo atrás, admiração né? é outra coisa, né? Essa realização nossa como mulher. E a Lud falou dessa questão de sexo, por exemplo. Gente, sexo no casamento, na minha opinião, ele está totalmente vinculado à admiração. Então, se você não admira o seu esposo, ou se o seu esposo não te admira, você pode estar perfeito esteticamente falando. Né? Você pode zero estar tesão, com o corpo, né? mas é zero tesão. Entendeu? Porque não tem como. O que faz uma mulher ser interessante é a luz que ela emana, sabe? Aquela energia. E quando que você vai conseguir ter essa luz? Quando você está bem consigo mesmo. Então, se você está cuidando de todos... E outra coisa também que as gerações passadas colocaram muito nas nossas cabeças, com essa coisa do empoderamento, você tem que se cuidar, você tem que pensar só em si mesma, e, sabe, não ser dependente de homem, enfim. O que aconteceu conosco? Nós fomos ficando muito egoístas. Essa visão de, não, se eu tô bem... Tinha até uma frase que eu, Cristiana, assino assim, o capeta embaixo, né? Que é uma frase que fala assim, nossa, se te faz bem, que mal tem. Assinado Satanás, né, minha irmã? Porque assim, né? Porque tem coisas que são maravilhosas, meu amor, mas faz muito mal para sua alma e para o seu espírito. Então, quando você vai amadurecendo, você começa a perceber
pegando a temática, e eu sei que é um exemplo que cabe para as duas, que vocês duas viveram Sim. isso, quando nós não estamos transbordando sobre a vida do outro, a gente começa a secar. E eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, que a gente nasceu para prosperar. Nós nascemos para prosperar. Nós somos, aqui nessa terra, nós somos frutos. Fecundos, fecundos, né? que precisamos prosperar. Aí vocês prosperaram as crianças. Outras mulheres prosperaram as crianças. Você está em momento de prosperar. Você está em momento de cuidar. Você está em momento de alimentar. Beleza. Mas chega um momento que você fala assim, tá, ok, o criança já anda. A criança fala, tá tudo sob controle, as crianças estão na escola. E aí, quando você percebe que a sua existência já não está mais prosperando, já não está mais frutificando, perde-se o sentido. Sim. Por que existem tantas mulheres com depressão? Porque são mulheres secas. São mulheres olhando única e exclusivamente, que eu chamo de autocentradas. Eu olho no espelho, eu tô bela, eu tô bem, eu sou dona do meu negócio, eu mando, faço, aconteço, eu palestro e tal, e tal, e tal. Mas e o outro? Aí você olha para você mesmo e fala assim, tá, mas o que eu tenho feito sobre a minha vida que impacta a vida de outra pessoa? Se a resposta for negativa, deixa eu te falar uma coisa, nós vamos ruir em depressão, em ansiedade, em todas as doenças da alma. Ao passo que a gente pode até estar sobrecarregada, mas se a gente está, como você tem feito, como eu faço, como ela faz e como a gente quer que a Gabi faz, de levantando outras mulheres, levantando outras pessoas, às vezes são coisas bobas, às vezes você vai ter visualização de 50 pessoas no seu stories, não importa. Mas são 50 pessoas que tiveram a oportunidade vai alimentando-lhe a sementinha, de ouvir uma mensagem que naquele dia para ela fez toda a diferença. Cris, eu acho que vem muito do que você olhar para você mesmo, pro seu interior. Sim. Se tem essa mulher que ela é feliz só cuidando do lar e ela tá lá feliz, e ela não quer fazer nada e o marido vê admiração, porque tem esse homem que vê admiração naquela mulher. Sim. Dona de casa, ela é a organizadora de tudo bem. Ela não tem que fazer nada para agradar a sociedade ou o marido dela. Sim. Ela não tem que fazer nada por ninguém, ela tem que fazer por ela. Se ela sente a necessidade de parar tudo lá fora para voltar pro lar, faça. Ou sair do lar para ir para fora, vá. Eu acho que é uma felicidade dela, é um conhecimento interno dela, pessoal dela. Ela não tem que pensar em ninguém, ela tem que parar e olhar para dentro dela e falar o que eu quero, o que me faz feliz. É ficar aqui? É estar ali? Mas eu discordo, posso discordar um pouquinho? Pode. Porque o que eu acho? Aí você é sobre eu de novo, entendeu? Porque assim, nem sempre o que te faz feliz faz o outro feliz, entendeu? E eu acho que quando a gente constitui um lar, é a felicidade da família, né? Foi o que a gente falou agora, assim. Coletivo, né? Você tá feliz, tá ok, não sei o que, você chega... Mas e aí? Aí você chega em casa, seu marido não tá te admirando? Não, mas eu falei para essas mulheres que elas querem estar no lar e o marido admira e gosta dela lá. Eu tô falando, se o marido não admira, aí ela tem que pensar, poxa, meu marido não me admira, eu estou aqui paralisada no tempo, aí eu tenho que realmente rever meus conceitos e às vezes é um impulso que ela precisa. Eu acho que é a questão assim, eu nunca tenho que pensar nessa frase como você, na minha opinião, tá? Nessa frase, como você falou, assim, se eu tô feliz é o que importa. Né? Porque é aí que muitas coisas se perdem. Porque não é. Eu acredito que a gente tem que buscar a nossa felicidade. Mas é claro que a gente casa para ter a felicidade do casal. E aí, eu já vou puxar para até outra coisa, porque muitas mulheres vivem isso. Para mim, se eu tô feliz, não importa. Aí, assim, às vezes você não se programa, às vezes, pra... não, porque eu só posso malhar 8 horas da noite. Dane-se se meu marido quer jantar comigo. Mas é a minha felicidade. Não, e aí, é egoísmo. Então, mas é o que a Cris falou. As mulheres foram ficando egoístas. Foi ficando sobre ela e não sobre a família que ela quer construir. Porque aí é isso, você quer viver em sociedade, em família, ou você quer viver só você e o meu eu? Mas eu acho que eu falei outra coisa, não falei nesse ponto. Eu falei da mulher se conhecer e ver o que ela, não ela ser egoísta e ela só é isso que é para mim, é sobre mim. Não é somente isso. Em regras do sistema. Não, é ela dentro do lar, porque se ela estar dentro da casa dela e ela está feliz e agrada o marido dela, não é só sobre ela, é sobre a família dela. Não eu sei o que você falou. O que eu falei. Não é ela sair e ela é sobre ela estar a frase, feliz como você também. falou, pra mim soa estranho, entendeu? Não, mas sou egoísta. Não, mas é isso que eu tô explicando. Não foi sobre isso. Entendi. É você procurar a sua felicidade. Você, além de agradar e fazer o seu marido feliz, você tem que estar feliz. Você não vai fazer nada pra ele só pra agradá-lo e se você não está feliz. E eu já ouvi uma frase uma vez que a gente casa... esse equilíbrio, né? Fazer a gente não casa pra ser feliz,
a gente Pra casa para fazer fazer o o outro outro. feliz. Quando a gente entende isso, é que a gente começa a ser feliz. Se que a todas gente as famílias vê felicidade no outro. entendessem isso, se todo o casal, né, entendesse que a máxima do casamento é sobre o outro, a máxima da maternidade é sobre o outro, Sim. gente, a gente seria tão mais feliz, Sim. né? Só que isso, e eu entendi o que você quis dizer e também entendi o que você quis dizer. Só que isso envolve em um nível de entrega que mata o nosso eu, né? Porque o servir ao próximo, seja, gente, fazer o seu devocional de manhã cedo, seja trabalhar, seja cuidar de mulheres como você cuida, seja fazer todo o trabalho com a sua loja de roupas para todas as mulheres que você trabalha, seja o que eu faço na minha vida como um todo ou nas minhas redes sociais, envolve matar a Cristiana. Porque por mim eu ligo o Netflix e sigo. Sim. E tem hora que eu falo assim, não, mas eu preciso falar, eu tenho uma mensagem a ser passada, ou eu tenho uma aula a dar, ou eu tenho algo a fazer, ou eu preciso fazer um treinamento para minha equipe que é necessário que seja dito que elas precisam aprender determinadas coisas. Então, todas as vezes que nós estamos conectados com o outro, a gente mata a quem nós somos. Mata não quem nós somos, mas mata a nossa vontade imediata, você entende? Aquela coisa da Eu acho que você autossatisfação. divide a Cristiana. Você doa um pouco da Cristiana. Você compartilha da Cristiana. Eu acho que não mata, porque eu acho que mata... Não, mata é muito forte. Eu acho que você divide um pouco da Cristiana, entendeu? Mas a palavra, porque eu não tô achando a palavra, mas a palavra que eu digo é o servir é um abdicar da nossa vontade, só da nossa vontade, né? Mas tem um parênteses que eu quero fazer sobre o que você falou, amiga, que é o seguinte: eu, Cristiana, talvez seja por todo o meu histórico de vida, a forma como eu fui criada e tudo mais, e pelo que eu vejo, porque eu trabalho com mulheres há muitos anos, eu não acredito que exista essa mulher hoje. Eu acredito que essa mulher que está no lar e está dizendo que está tudo bem, a minha visão, ela está sempre mentindo para ela mesma. Eu também. Todas as oportunidades que eu tive de conviver com mulheres assim, ela estava em negação. Em negação. Ela não quer, E um desespero interno, desespero né? interno, mas ela não chegou no momento dela E ela ainda precisa de despertar. afirmar pra aí ela ela, precisa, exatamente. É igual você começar com uma mulher que está 20 quilos acima do peso e ela está assim, não, mas eu tô ótima, eu gosto de mim assim. Aí eu falo, ok. Porque a vontade que eu tenho de dar um abraço nela e falar assim, amiga, vamos chorar junto, porque você não tá feliz. Minha irmã, gente, Entendeu? eu lembro da Então, minha assim, irmã. essa mulher, via de regra, e outra coisa, esse homem também não tá admirando essa mulher. Tá, não. Porque foi o que eu falei, sejamos honestas, estamos em 2023. Não é questão de eu fazer só o que agrada à sociedade, mas é porque o mundo mudou. O mundo atual, ele é um mundo que, naturalmente, ele não está me impondo. Não se trata de imposição. Imposição é eu ter que estar na rede social, eu ser blogueira, eu ter 1000 likes. Não, isso é uma imposição. Mas existe uma mudança de paradigma do mundo atual, que é uma mulher que minimamente entenda, não é sobre ganhar dinheiro. Ela pode não ganhar nem R$1. Mas se ela tá fazendo os cupcakes dela para fora, e o bairro inteiro tá comprando, gata, ela já tá se sentindo útil. Essa mulher, quando ela está somente para o lar e para o esposo, na minha visão, todas elas, quando estão falando que estão felizes, na minha visão, ela tá sempre em negação. Ela ainda não está querendo admitir que fala assim, que merda que eu estou vivendo. Teve uma paciente também, gente, E esse marido, só para complementar, também não está admirando ela. Tá, não. Porque ele está admirando a mulher do trabalho dela, que é uma puta de uma foda, que tá lá na frente, linda, maravilhosa e gostosa, dando a apresentação do dia. Aí ele chega em casa, ele vê a mulher dele que tem lá, filho, e que tem filhos, e que é foda, e que chega e organiza, consegue chegar no leva o horário, menino não pra tem batom escola, no dente. Não tem... Entendeu? Aí ele olha para aquela mulher, e tô dizendo que aquela mulher é melhor do que a esposa dele, não, viu? Eu só tô dizendo que esse é o padrão atual. Aí quando ele olha para aquele padrão atual, e que é muito desonesto esse padrão atual, inclusive, porque ele não é real. Exatamente. Uma das coisas que eu mais gosto em todas Que é a mulher de 2023. É a mulher de 2023. Eu gosto muito de desconstruir esse personagem da perfeição. De mostrar as debilidades, de mostrar um dente sujo, de mostrar a dificuldade de fazer as coisas, de chegar atrasado. Eu gosto de mostrar a vida tal qual ela é. E ainda assim as pessoas fantasiam uma vida perfeita. Mas de qualquer forma, do mesmo jeito que na rede social as pessoas tem essa percepção de uma vida perfeita, esse homem convivendo com outras mulheres, no ambiente de trabalho, na academia, não importa, ele também fica com essa falsa sensação de que as mulheres de hoje conseguem tudo. Por que ela consegue e a minha mulher não faz? Consegue... Por que eu chego em casa e minha mulher tá só reclamando? Aí vem aquelas insatisfações. Nossa, mas a comida hoje não tá gostosa. O marido não tá querendo dizer que a comida não tá gostosa. O marido tá querendo dizer o quê? Pô, você ficou à toa o dia todo? Porque ele não consegue reconhecer, sejamos honestas. Esse marido não reconhece valor naquele trabalho. Sim. Entende? Entendo. Então é isso. Assim, eu acho que a gente tem que trazer mais pro
Eu acredito, eu já penso, eu acredito muito no que vocês estão falando, mas eu acho que essa mulher, ela pode escolher o que ela quer ser. Ela pode decidir estar em casa porque ela não quer mais trabalhar fora e é uma decisão dela. E se lá na frente ela vai olhar e não vai ser feliz, é uma opção de vida dela. O problema se é ela correr quer largar, atrás quando tá lá na frente, né? A curto prazo é legal, mas... Ela quer ficar lá, eu conheço Gente, eu falo mulheres. isso pro meu marido, às vezes, falo assim, você não quer me bancar? Mas ela não pra eu precisa ficar um estar pouquinho lá. em casa. Ela pode muito bem estar lá e diminuir o trabalho dela, mas fazer algo, mas ela quer ficar mais no lar. E tem muitos homens que admiram essas mulheres. Tem muitos homens que, pelo menos numa pequena fase, mas admiram que aquela mulher curto lá. prazo, Mas a curto prazo. E Não, e deixa eu aí- só trazer essa história, né? Aí ela falou assim, eu falei, você trabalha fora? Que eu sempre pergunto, porque eu quero saber como que ela trabalha, se ela trabalha mais em pé, mais sentada, pra postura e tal. Aí ela falou, não, eu tô só em casa. Aí ela falou assim, na verdade, eu até arrumei um emprego. De jeito, né? Aí comecei a trabalhar, nossa, um ótimo lugar onde eu tava trabalhando, mas a gente foi fazer as contas, meu marido foi fazer as contas, ele viu que não tava valendo a pena, que eu tava pagando pra trabalhar, porque o dinheiro que eu tava deixando pagando pra babá, pagando pra não sei o quê, ele, né, era o dinheiro que eu tava ganhando. Aí ela fez assim, aí eu voltei a ficar em casa. Não. Gente, Essa conta olha, não fecha. não fecha, dá vontade de você pegar essa mulher e botar no colo e falar assim, né? Amiga, amiga, dá vontade de falar assim, gente, existe amiga, muitas mas a conta não histórias. precisa fechar. Mas não olha, é só de olha como sair, é isso. só de Você sair vê, de ela tava casa, né, empolgada ver contando e ela pessoas. vem e fala assim, não, mas a gente viu que era melhor eu ficar em casa. Pô, ela tava amando, ela falou, o trabalho era legal e tal. Cara, e daí, se você tá pagando pra trabalhar? Uai, se eu tô pagando, você, que fique elas por elas. Sim. Mas eu tô vendo Mas gente, eu eu tô tô feliz. conversando, eu tô o feliz. Eu tô me social, socializando, né? Felicidade. Eu tô me É isso que eu tô socializando. falando, sobre a felicidade dela, é a realização dela. Ela tem que procurar, ela tem que saber o que vai fazer ela feliz. E aí a gente também tem que pensar, porque assim, concordo muito. não é pra sair amanhã, a gente tá falando que aí todas as workaholics, não, a partir de agora eu quero ficar em casa, eu E vou... nem todas as donas de casa amanhã Não, mas falam, vai marido, se vira porque eu tô tô empregada." queimando meu sutiã aí, você que se vira. Não. A gente tem que entender, é buscar o equilíbrio. E a primeira coisa, que aí eu vou trazer na questão da gordinha que você falou, né? Porque minha irmã, ela chegou a 100 quilos. E eu lembro que eu falava assim, cara, levanta, vamos pra academia, vamos fazer uma caminhada. Ai, que você é neurótico, você só fala nisso. Eu falei, não é só isso, não é saúde. Mas enquanto ela não tomou a decisão, ela não emagreceu, ela não foi. Então, ela precisou. Então, o que eu quero falar? Enquanto você precisa ter essa percepção, não vai ser eu falando a Ju, a Gabi, a Cris, que você vai Isso falar, serve pra nossa, tudo, né? agora eu acordei e realmente está tudo errado. Não, é a sua percepção do que realmente te faz feliz. Porque a gente também põe pra gente... eu vou te falar, hoje eu falo assim, gente, porque eu voltei a trabalhar, né, presencial e todos os dias, acordando 4h30 da manhã e tal... Aí eu fiquei pensando, falei, cara, há um tempo atrás eu falava isso de boca cheia. Gente, eu acordo 4h30 da manhã. Porque eu vou pra Nossa, academia. eu falo porque que é a isso, porque eu sou glamorização do foda. caos, eu já fiz muito isso. Porque eu sou foda. Ai, eu sou super produtiva. E Hoje eu em vou dia te falo, falar. gente, adoro ficar assim, nos meus Não, momentos não me de faz ócio. feliz. Não é o que eu Ócio quero pra mim, criativo. entendeu? Assim, mas são os momentos. Aquele momento ali, pra mim, fez só que todo momento passa. E a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo. E a gente vai buscando outras Fases, perspectivas, né? Na nossa vida. E uma coisa que a Gabi começou a falar, e se você quiser falar um pouco mais, Gabi, que é muito interessante às vezes, quando a gente não consegue minimamente ser sincera conosco, tá? Porque a fase que você viveu, amiga, ela pra mim, ela é a ideal. Você tirou um tempo para cuidar dos seus filhos, no momento que aquilo não fez mais sentido, você voltou a trabalhar. Então, entenda, eu vejo total funcionalidade no que você fez. É diferente de casos como esse, porque eu conheço casos como esse, onde o marido começa a fazer cálculo e a esposa vai fazer, não, ok, não compensa pagar babá. Não compensa. Quando vê, a mulher tem 15 anos que está fora do mercado. Mas ela não está bem nessa posição dela. É diferente do que você fez. Você tirou... O que você fez, na verdade, é o que eu desejaria Vocês ter duas, feito. né? Vocês duas fizeram. Eu adoraria ter podido ficar... Podido, gente, tá certo? Tá Sam, certo. Eu adoraria ter podido ficar... Podido, isso é muito estranho isso. Quase fodida. Os 2 primeiros anos da idade dos meus filhos em casa. Talvez do meu primeiro filho não, porque eu era essa workaholic louca que se parasse para amamentar eu já tava chateada, porque a criança queria comer. Eu falei, olha, mas veja bem, Diogo Rec. Mas hoje você consegue enxergar. Hoje eu vejo o caos que eu transformei a minha própria casa, porque eu não conseguia, não só Diogo, tá? Vou me corrigir, Diogo e Heitor. Heitor também tem 6 anos hoje, há 6 anos atrás eu era uma mulher que se parasse um minutinho pra amamentar, já ficava assim, ai gente, não acredito, né? Eles não iam amamentar. E era perigoso ficar amamentando com o computador ali em cima do menino. Então, mas eu não tive essa oportunidade. Eu fiz isso também por causa do quê? Muita sobrecarga.
muita responsabilidade, porque se eu tivesse, de repente, uma vida mais tranquila, pelo menos na minha cabeça, eu acredito que eu teria administrado melhor. Mas sobre essa mulher que passou o tempo demais, não percebeu ou não quis admitir para si mesma de que o tempo estava passando e a vida dela estava ficando para trás, um belo dia ela tenta voltar atrás. E quando ela tenta voltar atrás, o mercado mudou. Você perde o time. Eu senti muito isso. Sim. Porque, por exemplo, no caso, eu sempre trabalhei com empresa de refeição, né? Subway, Sushi Louco. E trabalhar com alimentação é um trabalho muito árduo, assim. Ainda mais em shopping, você tem que abrir, fechar e você não tem tempo para nada, né? E aí, quando eu descobri o autismo do Miguel, eu tive a necessidade de largar tudo para poder cuidar. Por uma questão de necessidade. Quem iria levar meus filhos em terapia, sendo que ele tinha terapia o dia inteiro? Então, por necessidade, tive que parar. E quando eu me vi naquela situação de só cuidando do lar, eu fui entrando em desespero. E aí veio a pandemia. Aí foi me dando mais desespero ainda, porque eu engordei 12 quilos. E aí eu já não me via mais naquele corpo. Falei, cadê aquela mulher que fazia academia de domingo a domingo, sarada, com aquela barriga de tanquinho, não sei o quê, e já meio que entrando em depressão. Então... eu entrei em desespero. Essa questão de ficar dentro de casa só cuidando de filho foi quando eu vi a necessidade de sair novamente. Só que eu queria sair e não sair 100%. Eu queria ainda viver a minha maternidade, Que é o que a Ju fala, que não Sim. precisa ser de, gente, vou trabalhar A agora louca, 10 horas né? por dia. E aí, hoje eu sou muito feliz, porque eu consegui encontrar um equilíbrio, apesar de que ainda é muito corrido, né? Miguel ainda faz terapias na rua, ainda tem agora dever de casa, todo o trabalho, mas graças a Deus tem um funcionário que pode me ajudar, então isso aí é uma vantagem muito grande, né? Que muitas não têm essa possibilidade. Sim. Então é isso, essa questão do ficar dentro de casa, eu não acredito que seja uma alegria plena, vamos dizer assim. Eu acredito que uma hora ou outra a mulher surta mesmo. Eu me vi nessa situação muitas vezes. Vocês duas que viveram isso, do ponto de vista, e fiquem à vontade caso queiram abrir ou não, mas do ponto de vista do relacionamento, do casamento, vocês sentiam essa ainda admiração e tudo mais normal pelo marido, o marido com vocês, ou de alguma forma vocês acharam que foi perdendo um pouco esse brilho? No por meu vocês caso, não estarem trabalhando, que eu falo. Não, no meu caso, na verdade foi em comum acordo, né? Uhum. Conversei com meu marido e pela necessidade do nosso filho, nós entramos nesse acordo. Ó, Gabi, você agora não vai trabalhar, porque na verdade eu vi essa necessidade. Eu falei, amor, como é que vai fazer? O Miguel precisa de fazer terapia todos os dias à tarde. Quem que vai levar o Miguel nessas terapias? Sim. Quem que vai correr com esse menino? E aí eu lembro que até quando eu estava grávida da Maria, eu com aquele barrigão gigante, eu colocava o Miguel em cima da barriga e ó... Vambora. Simbora. E era com ele para todo quanto é lado. E aí foi quando eu vi a necessidade são fases, né? Vi a necessidade de levar as terapias do Miguel para dentro de casa. Graças a Deus também temos essa condição, essa possibilidade. Então, levei as terapias do Miguel para dentro de casa. Então, já facilitou a minha vida. Eu pude dar mais atenção para Maria. Então, pude viver mais isso com a Maria. Quando eu vi que Miguel já estava um pouquinho mais independente... Maria também, super independente, espertíssima. Hoje ela me ajuda na criação do Miguel, me ajuda no desenvolvimento dele. Então, quando eu vi que eu já não precisava mais estar ali 100% dentro de casa, eu falei, eu preciso arrumar alguma coisa. Só que você perde o time. Quando eu ficava pensando, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? A alimentação não aguento mais nem falar. Pensar. Shopping, Deus me livre. O que eu vou fazer, meu Deus? Eu gosto de moda, eu gosto de roupa. Às vezes que eu me visto, as pessoas perguntam onde que eu comprei e tal. Eu falei, cara, eu acho que eu vou seguir isso aí. Foi quando eu vi, né, que eu levava um pouquinho de jeito. Eu falei, vou mergulhar nesse sonho e tô aí. Mas eu vi que... você me perguntou com relação ao matrimônio, né? Sim. Eu não sei se foi com relação ao estar dentro de casa, se ele perdeu essa admiração, mas eu já não me admirava, eu já não me via naquele corpo, então acho que o homem também vai perdendo essa admiração. Sim.
eu já não me vestia bem, eu andava de qualquer jeito dentro de casa, eu já tinha engordado muito, estava muito acima do peso, eu não me maquiava, só vivia com coque. Muito do que o outro olha pra gente é o que a gente mostra, né? Exatamente. Então, assim, naturalmente o homem vai perdendo a admiração. Se a mulher não se admira, se a mulher não se cuida, o que aquele homem vai admirar? Então, naturalmente, vai perdendo essa admiração, né? Sim. E é igual a gente falou também sobre a energia, né? Às vezes a gente tá com uma energia, às vezes são mulheres lindas, gente. Tem mulheres que são lindas, mas que têm uma energia tão melancólica, Pesada, tão né? pesada. Vitimista. Tão vitimista, tão invejosa. Sim. Né? Tem mulheres que eu olho assim e falo, meu Deus do céu, como que essa mulher pode ter inveja de mim? Por exemplo, que a mulher é perfeita, né? Tem mulher que é perfeita, linda, maravilhosa e tá sempre cuidando muito do corpo, cabelo e tudo mais. Mas como ela não está se sentindo bem, é natural que de repente o outro não consiga ver aquele brilho Sim. que de fato ela tem, mas que nem ela está conseguindo Nem ela tá enxergar. conseguindo. Às vezes ela tem uma Isso. autoestima tão baixa Tão que ela baixa. quer competir, né? Aí quando você chega, ela se sente incomodada. Tipo assim, se as pessoas te tratam melhor, né? Aí ela Sim. já... Uai, por que estão olhando pra ela, não estão olhando pra Sim. mim, né? Aí a pessoa já se isola, já fica mal educada. Enfim, isso acontece. Eu tenho pessoas que convivem comigo que acontece isso. Por isso que é tão importante, né, gente, a gente trabalhar o processo de autoconhecimento. Eu sou obcecada por me conhecer, assim. Conhecer não somente a mim, mas conhecer um pouco da sistemática do ser humano, sabe? Especialmente mulheres, né? Eu não tenho muito hábito de estudar homens, inclusive preciso fazer mais isso. Mas eu sou, assim, eu sou uma apaixonada pelo universo feminino. Então, eu gosto de prestar atenção, presto atenção nos olhares, presto atenção no... Por isso que eu falo, assim, chega uma hora... que a gente começa o lance da áurea da pessoa, da parte espiritual também é um negócio tão forte que se a gente deseja ficar atenta a isso, a gente começa a ter essa leitura antes mesmo da pessoa falar. Faz sentido? Né? Aquele meio que sexto sentido que a gente Sim. fala. E aí, por quê? Porque você começa a observar e fala assim, gente, essa pessoa, o que ela tá falando, vamos brincar agora sobre o que eu falei de peso. O que ela tá falando não é o que ela sente, mas ela não quer. Então, se ela não quer, ela fala assim, que bom, que bênção que você tá bem. Que bom que você se gosta, entendeu? Mas assim, ali você claramente percebe que aquela pessoa não está externalizando o que tem dentro. Um personagem, E eu era uma pessoa, né? eu era uma pessoa extremamente sincera. Eu chegava aqui na mesa e falava, nossa, Gabi, não gostei do seu cabelo, acho que você fica melhor de tal jeito. Eu falava, eu externalizava isso, né? Eu já fui assim também. Pois é, e aí a gente vai Ou aprendendo. seja, uma sem noção. É isso que eu ia falar. E aí as pessoas acham que, nossa, mas eu tô falando pro seu bem. Não, você tá sendo sem noção. Você está sendo sem né? noção, Você mal tá, educada. mal Tá me educada. ferindo, não precisa, obrigada. Então eu aprendi, por exemplo, eu não vou falar pra gordinha mais, olha. Não, também não fala Não, não, ó, gente. a gente tem uma amiga que ela mudou o cabelo e eu não curto o cabelo dela. E pronto. Mas se fosse E tá outro tempo, tudo eu ia bem. falar assim, gata, você não viu que você já tá bem velha com esse cabelo? Eu Gente, falaria. tem gente, olha, tem Mas anos eu que eu tô com falaria, cabelo né? escuro. Tem gente que até hoje fala pra mim, ai, amiga, não consigo acostumar com seu cabelo. Eu falo, Eu já foda-se. vi gente falando pra você. O problema é seu, né? Nossa, eu tô ótima com o meu cabelo escuro. Né? Só tem 4 anos, tem 5 anos, gente, que eu mudei o cabelo pra escuro. Entendeu? E tem gente que até hoje fala, ai, amiga, não, quer ser cabelo louro. Eu falo, porque Eu não gosto, eu acho que fica mais bonito de outro jeito. Cara, é a sua opinião. Sobre engordar, ela não foi sobre pedida emagrecer, essa as pessoas gostam, né, de comentar. É. Mas eu também não comento, não. Né? Eu me guardo pra mim. Mas no meu caso, como uma comunicadora, às vezes eu falo isso como estou falando aqui. Não estou falando para ninguém, estou falando sobre o tema. Então, às vezes, eu levo essa temática em palestra, em um assunto, uma aula, alguma coisa. Por quê? Porque eu sei que ali existirão pessoas que estão vivendo aquele personagem. Então, eu acho interessante, mas eu estou falando no global. E, de fato, ali não estou pensando em ninguém específico. Eu estou pensando só nos personagens que, de alguma forma, vem na minha mente. Né? E... O que é importante trazer também, porque o que acontece também? Muitas vezes, a pessoa o que ela está mostrando na rede social, você já falou um pouquinho sobre isso, né? E que a gente já falou em outro podcast também, sobre a questão, no outro episódio, sobre a questão do... Às vezes a mulher está mostrando aquele workaholic todo, ou então a mulher está mostrando que está no lar super feliz, né? Olha, minha mesa posta. Olha, né, meus filhos cheirosinhos, olha... Mas por trás, aquela mulher, ela tá fazendo que aquilo. Tem por trás? Aí a que tá workaholic, tá morrendo de inveja daquela. Nossa, total. Já morri de inveja de várias, gente. E a que eu tá. sempre fui a workaholic. E a de casa tá morrendo de inveja da outra, entendeu? Outra. Então a gente é a tal da grama do vizinho. A gente tá sempre olhando pro do outro, mas ninguém tá vendo o Mas eu acho que mais do que só a grama do vizinho, volto pro tema inicial. É a busca do equilíbrio. Sim. Aquela mulher que tá em casa, ela não tá querendo ficar workaholic.
Ela tá querendo o quê? Cara, eu também quero um pouquinho daquela vida. E a mulher que tá workaholic, ela não tá querendo ficar dona de casa. Ela tá querendo dizer o seguinte, o mundo para, porque eu quero descer e quero ter um pouquinho mais de tempo com os meus filhos, com o meu esposo, com nada, com tédio, com deitar. Eu e a Ju tem os nossos momentos lá da manhã, que ela fica escutando o silêncio, eu deito lá na minha cama. Eu invejo aquele momento de vocês, Gente, viu? isso é mágico. Não, toda mulher tinha que ter um momento, na hora que acorda, Juliane, ela Barulho do acorda. silêncio. De vez em quando as crianças dela trabalham o momento do nada dela, e ela faz isso agora quando chega na academia, já ela vai falar isso. Mas ela chega, acorda e fica ali. Gente, mas eu morro de rir, ela pega o celular dela e fica assim, ó, com literalmente nenhum barulho, e fica escutando o barulho do silêncio. Aí no início eu escutava aquilo ali, eu falava assim, gente, a Juliana é muito engraçada, mas o tanto que isso é mágico. Eu, no meu caso, como sou mais enérgica, eu não fico exatamente no silêncio, mas eu coloco uma meditação guiada, eu coloco geralmente meditações guiadas ou louvor. Barulho do passarinho, que tem muito lá no celular. Aí deito na minha grama, faço um aterramento, faço uma oração e fico ali, gente. Faço o meu exercício da Lud, do abdominal, que tá cada vez melhor, que tá ficando cada vez melhor, que depois ela ensina pra gente. Então, assim, é um momento que eu tiro pra mim. E esse momento, e tem outra coisa que eu faço. Antes de eu sair, eu tenho um momento, gente, que tem durado de 20 a 30 minutos. Olha que loucura, olha como é que a gente é. Os meus filhos, né? Esses dias eu escutando um negócio dizendo o seguinte: os nossos filhos vão sempre imaginar que aquilo que a gente tá fazendo é coisa de, minha mãe, que papo chato e tal, né? Acho que foi você que falou isso agora, né? Enfim, a Cristiana de 18 anos ia achar isso que eu faço hoje ridículo. Mas eu acordo, antes mesmo de eu sair da minha cama, gente, eu fico em oração, mas eu literalmente trabalho assim com técnicas de visualização mesmo do meu futuro. Eu fico um tempão. Olha, eu pego na minha pele. Eu ainda não comecei a fazer isso. Amiga, isso é muito maravilhoso. Eu pego na minha pele. Eu faço muito antes de dormir. Não importa. O horário não importa. Não importa, mas eu Gente, faço ali eu visualizo o meu seio, ali eu visualizo o meu corpo, ali eu visualizo minha pele. Gente, eu tenho que fazer ali eu isso. agradeço e falo assim, deixa eu só fazer pra vocês aqui, porque vai que vocês queiram viajar, né? Então, vamos ensinar. Até o meu cabelo, aliás, todas as minhas células, eu começo a falar coisas do tipo, Senhor, eu agradeço, porque todas as células do meu corpo trabalham para me tornar totalmente saudável. Eu sou uma mulher plenamente saudável, todo o meu corpo flui, olha que loucura, gente, para me deixar linda, maravilhosa e jovem, meu cabelo... Aí eu fico assim, tem hora que eu faço como se eu estivesse me impressionando, mas eu de fato vivencio aquilo, é a coisa mais louca. Porque quando você começa, é assim, Cristiano, né? Gente, hoje em dia eu acho que Deus, ele deve no mínimo se divertir comigo. Porque eu fico ou se assim, compadecer. Ou se compadecer. Fato é, meu pai, a gente tem maior intimidade. E aí eu olho e falo assim, Senhor, todo mundo se impressiona porque o meu cabelo tá cada dia mais bonito. A minha pele tá maravilhosa. Aí daqui a pouco eu falo assim, pai, obrigada pelo carro maravilhoso que o Senhor me deu. E vou. E todas as coisas que eu quero. Eu tenho um sonho, que eu não vou abrir aqui, mas faz parte de uma varanda que eu abro e enxergo uma determinada cena, e ali dentro dos meus olhos eu enxergo aquela cena. Eu abri na minha janela, porque eu não quero janela não, janela já tenho, minha irmã. Eu quero uma varanda, aquela faz assim, ó, no meu quarto. E ali eu vou vivendo. E nessa história de ir vivendo nisso, gente, parece que eu tô num filme, dá 30 minutos. Então é 30 minutos na minha cama visualizando a vida que eu quero ter e que terei. Quero ter não, já tenho, já está pronta, eu só preciso do momento certo que o Senhor fala assim, tá aqui, minha filha, a vidinha que você queria, a casa que você queria, o carro que você queria, a pele que você queria. E isso é muito poderoso, não é, Ju? Fala do teu momento lá, você e o silêncio. Não, eu tenho meu momento de silêncio, primeiro porque eu tenho 2 crianças em casa que são mega barulhentas, né? Então, assim, eu levanto... Um pouquinho de café, amigo. Claro. Levanto 5h30 da manhã. 5h30. 5h30. E aí eu faço o meu cafezinho sem açúcar, né? Porque sem me açúcar, respeita, eu não tomo café com açúcar. Aprendi, tô nessa agora. E eu faço ainda meu não tenho essa maturidade, silêncio, não. Porque o meu barulho do silêncio é o meu momento comigo mesma, sabe? É o meu momento de estar em presença com Deus, fazer a minha oração, fazer meu devocional. E o Senhor tem falado muito comigo nos últimos dias sobre falar a palavra dele, sabe? Para algumas mulheres. Então... E tem sido mágico, amém? Amém. Eu ouvi um amém, eu ouvi um amém. Amém. Ela termina e fala amém, amém. E eu falo, gente, minha amiga virou pastora. Você que tá ouvindo o podcast, grita um amém dentro do carro, sozinha. Grita um amém. O Senhor, ele tem coisas grandiosas, né? Assim, eu tenho vivido isso. Amém.
Então, eu tenho compartilhado mesmo, assim, porque Deus falou, minha filha, não é sobre você, sabe? É sobre elas. É sobre o que a gente acabou de falar, amiga, é sobre sobre transbordar. elas, é sobre Transbordar, você levar Eu amo essa amor. palavra, transbordar. Essa questão de vocês falarem assim, de essas mulheres que postam mesa, eu me tornei essa mulher. Aí tá bem legal de ver, porque eu lembro que você falava, não tem paciência pra isso A não. mulher que eu Mas mais eu amo temia. postar mesa também, eu só não faço muito, Não. amiga. Mas quando eu faço, ela tá lá, entendeu? Eu também gosto. Não Eu Eu também, fazia aqui a também. gente sempre come na mesa, põe a mesa direitinho. A mulher que eu mais temia, hoje eu me tornei. Eu também, gente. Eu sou uma mulher que... E eu tenho muito cuida do meu orgulho lar. dessa mulher que nós somos hoje. Eu sou eu uma mulher também. que cuida do meu lar, cuida do meu marido, cuida dos meus filhos, que me cuido, que sou carinhosa, que sou atenciosa. Assim, a gente tem os problemas todos os dias, a gente tem vários problemas, mas eu tento a cada dia, assim, ter sabedoria em cada momento difícil, porque criar filhos hoje, principalmente hoje, é um desafio. É um desafio É um muito desafio grande. muito grande. Então, eu tenho pedido muito ao Senhor que me dê direcionamento. Essa questão de ter trocado o João da escola, foi um direcionamento Foi do uma Senhor, bênção. foi um desejo do meu coração. E Deus falou muito comigo. Então, esse meu barulho do silêncio é eu ter um momento com Deus mesmo, é um momento de reflexão, é um momento De intimidade. E aí né? você falou dos intimidade. passarinhos, mesmo eu moro numa cidade cheia de prédio, de apartamento, eu consigo ouvir o barulho dos passarinhos. Mas Eu é porque amo você ouvir, está gente. atenta. É. Eu falo isso direto. Eu A amo. meditação, ela trabalha em nós a escutativa. Atenção. A atenção. Então, às vezes, esse passarinho para outra pessoa fica assim, oi? Aonde que você está vendo o passarinho? Eu filmei Mas o como passarinho você está na minha atenta... sala. O Pois passarinho é. pousou foi lá na minha sala, ficou lá. Falei, olha só. E eu tenho uma sensibilidade muito com o céu, com o sol, o pôr do sol. Eu também. gosto. Também Quando gosto. meu avô hoje, ele é... Acamado. Acamado. Então, meu avô tinha esse hábito, nós crescemos com ele, né? Moramos muito tempo com ele. Então, ele tinha um hábito de nós irmos para uma chácara de alguns amigos. E quando você está num lugar que não tem muita Contemplar. iluminação, o céu é muito lindo. Você consegue ver a beleza do céu. E a gente fazia muito isso. E Então, as estrelas, né? Não, você vê Aqui a gente faz isso, eu e o Jean, a Nossa. gente apaga tudo, nós dois, eu e o Jean deita naquela chaise ali, incrível. que eu tenho pão, é muito é bom. muito né? gostoso. E aí a gente via muito, olhava muito pro céu. Então isso mexe muito comigo. Então mesmo morando em apartamento, eu não consigo fazer esses momentos, mas eu gosto de ter esse momento do pôr do nascer do sol, fazer o café e ver aquele momento, ouvir os passarinhos, mesmo num lugar, né? Não assim, uma casa. Eu vejo vocês fazendo uma casa para meu projeto de vida, Senhor, se Deus quiser, vai abençoar. Amém. É morar numa casa para ter esses momentos pezinho na grama, é ter o contato direto É com um a natureza. sonho também. Não, e o que é que uma vontade. acontece, né? É bíblico, a gente sabe que Deus ele se manifesta nas pequenas coisas, Sim, né? sim. Então, eu até falo muito isso às vezes no meu Instagram, que as pessoas hoje em dia, elas não estão vivendo, elas Não, estão elas estão no existindo. automático. Elas somente existem. Então ela acorda, pedra, sai correndo, aí dirige. Aí às vezes tá tendo um pôr do sol, ela não tá vendo, Não tá tendo um olha. sol Eu tô nascendo na muito frente assim dela. no ela- automático, sabia? E, gente, amiga, gente, no às vezes eu tô indo pra automático. academia, Eu só aí eu olho olho no pra esse retrovisor céu. o sol, e eu tô Eu vivi assim atrasada. muitos anos, amiga. Eu tô atrasada, eu olho no retrovisor o sol nascendo, eu encosto o carro, aí pego e fico olhando. Ai, Eu maravilhoso. paro dentro do carro e fico olhando o sol nascer. Porque, gente, é exatamente a conexão. E eu sempre ponho, ouça Deus, porque as pessoas não estão nem ouvindo o que tá Não acontecendo. estão. Sim. E aí eu vejo o galo cantar, né? Sendo Você que viu? agora eu tô num momento muito gostoso que eu tô fazendo a quaresma, né? E aí eu tô acordando às 3h50 da manhã e aí eu fico em oração de 4 às 6. E aí eu tô vivendo tudo isso, essa conexão, essa intimidade, o Gente, choro. isso é tão mágico. Em oração. É o recolher-se, né? Exatamente. Aí eu consigo ouvir tudo, aí eu tô vendo o dia amanhecer. Então, assim, é muito gostoso você viver isso. Eu tava vivendo muito no automático. Pá, você não vê nada, você não escuta nada. Passarinho? Nem pra mim, nem existia Você não ouviu passarinho. o passarinho cantando? Era só o xodó, era só o xodó. É, porque o xodó grita, né? Não tem como não ouvir, mas o passarinho, aquele Não aguento canto, mais esse passarinho. não consegui ouvir nada, estava muito no automático. Então, hoje, aí, por exemplo, eu termino a oração, vou tomar meu café. Aí eu cuido dos meninos e tal, e vou tomar café. Aí, na hora do café, eu escuto a pregação que o Frei Gilson faz à noite. Então, uma pregação extremamente rica, de muito conhecimento. Ele é muito sábio, né? Muito, muito sábio. Então, assim, agora eu estou Se conectando, né? conectada. Agora, sim, eu estou feliz, assim, eu estou Gente. plena do jeito que eu gosto de estar. Mas isso é tão mágico que nós nos proporcionamos, porque isso é nos proporcionar, porque isso está disponível para todos. Mas a grande maioria de nós É decisão, negligencia né, uma amiga? decisão, Decisão. né?
E isso, o exemplo que eu uso quando eu falo desses momentos de estar com o Senhor, de ler a palavra, de ter os nossos momentos de devocional, momentos de silêncio, eu digo que é igual, me empresta seu celular para eu fazer uma analogia. Esse é o nosso celular e nós estamos conectadas ao nosso celular o tempo todo. Chega um dado momento, vou usar o exemplo de hoje quando eu estava vindo para cá. Eu estava com o celular, esqueci de colocar para carregar e aí eu fiquei sem bateria. No que eu fiquei sem bateria, o meu celular, ele pode ser um celular de última geração, com todas as qualificações necessárias para um celular de última geração, mas eu fiquei sem bateria. O fato é, eu fiquei parada, eu tive que parar num posto de combustível, esperar minha gasolina não, minha bateria voltar carregar. para carregar. Você atrasou, né? Por isso que eu atrasei. Amiga, eu vou te dar um carregador veicular, tá? Não, ele tem, amiga. Tava carregando Ah, lá. tá. Porque como ele acabou Porque você tava no caminho. Demora um pouquinho pra demora voltar. muito, Desculpa. né? Então, por que eu parei no posto? Porque aí eu pedi pro rapaz colocar na tomada para ser um Entendi, pouquinho pra mais ser mais rápido. Porque no veículo ele demora um pouquinho mais. Mas eu tenho um do carro que é ótimo. Você conecta, ele liga. O meu também é muito bom, rapidinho. Ah, desculpa. Aí só continuando a analogia. Então, só que o fato é, eu desconectada, por mais que o meu celular fosse um celular de última geração, ele não serviu para absolutamente nada a partir do momento que ele acabou a sua bateria. Sim, Né? perdeu Então, a função, já era. ele perdeu completamente o seu valor. E, infelizmente, a grande maioria de nós estamos caminhando como seres errantes no meio da rua, completamente desconectados da fonte. Porque nós só somos as pessoas boas, honestas, do bem, que estão transbordando sobre a vida de outras pessoas quando o nosso cabo está conectado àquele que nos fez. Né? E é muito lindo quando você tem essa dimensão, porque você só consegue encontrar paz, você só encontra respostas para a sua vida, você só encontra a possibilidade de viver um dia de tribulação, como você falou, com várias coisas e vários problemas acontecendo, mas você buscando aquela serenidade, aquela sabedoria, se você está conectada no Senhor. Então você pode ser uma mulher linda, um homem maravilhoso, uma pessoa extremamente inteligente, letrada, PhD, ganhar Rica. 100 mil reais por mês, ter o carro mais maravilhoso do mundo. Se você não está conectado ao Senhor, eu quero te dizer Você que perde você é o só brilho. o meu celular no momento que eu fiquei lá, você não serve para nada. Né? E é muito triste quando a gente... E a grande maioria das pessoas hoje são pessoas doentes por causa disso. Mas elas não conseguem entender que elas não estão abastecendo, elas não estão carregando. E sem esse carregamento diário, minimamente esse carregamento diário, o seu celular de última geração vai ser só uma capa bonita, né? A gente vai mostrar e falar, para que serve? Não serve. Pra nada. Infelizmente ele não E pode amiga, ser uma coisa utilizado. que eu te falo, Linda que analogia, é muito difícil iniciar. Mas depois que você começa, é uma coisa que vai assim, flui naturalmente. Só que Cria o durante hábito. o meu dia, eu tenho mais... O fato de trabalhar com o celular, a gente fica muito com o celular. Só que aí eu tenho tentado me policiar. Por exemplo, eu fiz uma rotina, por exemplo, à noite, ao me deitar, eu não quero ficar mexendo no celular. Então, também eu evito, quero dormir mas- cedo, então eu quero acordar, porque eu quero acordar cedo, eu quero acordar disposta, eu quero dar atenção pro meu esposo, quero fazer algo Conversar. com ele, eu quero viver isso Viver, daqui. isso. E aí eu cuido muito da saúde do meu filho em relação a isso. Amém. O meu filho, ele mexe no telefone aos domingos, então assim, nós saímos para um parque, ele consegue ver as coisas, um passarinho tá ali, uma planta, uma flor, ele brinca com a terra. As crianças hoje, elas são uma geração zumbi, Zumbi. que se fala. Elas não sabem o que estão comendo, elas andam olhando pro celular, elas não têm Elas não têm isso afeto, aqui, elas gente, não só têm olho olho, no olho, troca de A geração algo. cabeça baixa. Eu conheço um senhor que ele fala, ó, lá vem a geração cabeça Tem baixa. até doenças novas em Nossa. função disso, né? Tem aqui, as pessoas vão ficando já com um nível de arqueamento da coluna diferente, Sim. E aí, arruga no pescoço de uma Sim. forma eu diferente. tô cuidando muito desse lado meu, como pessoa, como mulher, e cuido dos meus filhos. Então, assim, eu acho que é importante a gente se apegar a essas coisas. E é o esse exemplo, detalhe, né, é o gente? exemplo. Porque não adianta a gente falar, ó, você não pode usar a televisão, Não, você mas não pode só usar o fica celular, no sendo que você celular. só fica no celular e na televisão o dia inteiro. Eles fazem exatamente o que vocês Exatamente, é um fazem. espelho, né? Eles Pra olham eles. pra você e não vão copiar o que você fala, eles vão copiar o que você faz. Ela em casa, meu Exatamente. filho ganhou um celular, acho que eu comentei com vocês, né? Ele tem Sim. 11 anos, então ele passa o dia todo na escola, ele estuda integral. E na escola, graças a Deus, porque a gente escolhe as escolas certas, não pode usar celular. Amém. O golpe da Amém? mãe, o golpe da mãe tá on, né? E aí ele tem um tempinho ali no transporte e tal e tudo mais. Chegou em casa, eu fiz uma reunião, querida. Eu, o pai e a criança
Primeiro conversei tudo com o pai. Eu falei assim, então, querido, mamãe decidiu junto com o papai tá aqui, está de acordo. E o pai assim, né? Eu decidi sozinha. Eu decidi. Só E comunicando. o pai, como quem diz assim, é verdade, Oi. a gente decidiu. Falei assim, que a partir das 18 horas, ele chega às 18, só pra vocês entenderem. A partir das 18 horas, você vai pegar o seu celular e vai colocar aqui pode deixar pra carregar, e você tá proibido de usar o celular em casa. Aí ele, de jeito, meu filho, Eu falo, você está entendido, Diogo Reck? Ele falou, tô entendido, mamãe. Eu falei, tudo bem, então. Quero que você saiba que eu estou fazendo isso para o seu bem, tá? Então, você tem da hora que você acorda até às 18 horas, que não vai usar nunca, um momento para você utilizar o seu celular na hora que você quiser. Depois das 18 horas, nada de celular, tudo bem? Até porque a mamãe fez um filho lindo e maravilhoso como você, para que eu pudesse compartilhar dos meus momentos com você. Se você ficar... aí eu falo pra ele, olha bem pra mim, aí ele fica só olhando pra mim. Eu falei, eu nunca vou perder pra um celular. Você tá escutando? Eu falei, eu sou muito melhor do que um celular. Aí ele já começa a rir, a gente brinca e tudo mais. Chegou em casa, gente, o menino chega, coça o dedinho dele assim, né? Que eu acho que é o momento que ele tá trocando o WhatsApp, tá naquela coisa lá com os amiguinhos dele. Vai lá, coloca no escritório ainda, porque nos primeiros dias, até eu ter essa reunião, ele levava pro quarto pra carregar. Eu devo ter ficado uns 20 dias mais ou menos assim, pensando, gente, o que eu faço com Treinando, esse como é que eu celular? vou falar? Como que eu vou fazer? Por isso que eu precisei marcar essa reunião, né? E aí, cheguei e falei assim, outra coisa, tá? Nada de celular no quarto. Aí só vou falar mais essa. Aí quando foi semana passada, vai Diogo tomar banho e levou o celular. Aí eu fui e vi, né? Vi o movimento. Pegando o celular, subi, fui tomar banho. Daqui a pouco eu subi, eu falei, Diogo? Aí ele falou assim, oi, mamãe. Eu falei, meu filho, é o seguinte, você está com o seu celular, eu vi que você trouxe seu celular, e eu vou te avisar uma única vez. Se você subir de novo para tomar um banho do seu celular, eu falei, você fica sem o seu celular só o resto do ano, tá bom, lindo? Te amo, beijo. E a gente tá em março, hein? E a gente tá em março, só pra lembrar, viu? Março, então assim, não compensa. Não compensa, correr é o esse risco. É um crime que não compensa. Aí ele, tá bom, mamãe, gente, aí eu desci, já te dou a palavra, aí eu desci, né? Tô lá embaixo pensando, gente, como eu sou cruel, né? Mas assim, fui criada pela minha mamãe, né, gente? Então... algumas coisas a gente trouxe pra essa geração. Entendi. E aí, na hora que daqui a pouco ele desceu, gente, muito bonitinho, meu filho, ele é muito sensível. Ele posso sair aqui um pouquinho? Porque ela poder não podia, né? Aí ele chegou lá e fez assim, ai, mamãe, te amo. Como quem diz assim, fiz merda, né? Me trouxe o celular. Eu falei, mamãe também te ama, lindo. Senta aí pra gente conversar. Aí ele sentou, a gente bateu o papo e nunca mais levou o celular. Amém? Amém. Cris, ó. Chega, volta pro seu Olha lugar. só, Volta pro meu lugar. Mulheres, orem. pelo Orem seus para filhos. qualquer dificuldade que vocês tenham. Na minha casa, o meu marido é um marido... Abençoado. Abençoadíssimo. Amém? Abençoado, abençoado. Esse amém vocês gostaram. Não, esse amém E, pode. olha Acabou, só, amiga, tem que orem pegar a qualquer mais. dificuldade. Não vá com as próprias mãos, com a força, porque muitas vezes você não vai conseguir. Então, na minha casa, é muito assim. O meu esposo, ele é muito... ele cede muito. Permissivo. Ele é muito permissivo. E eu tenho orado muito. E eu falo, por que que não é bom? O excesso. E aí, graças a Deus, hoje o João pede o celular... Pede o celular e ele fala, não, meu filho, não pode. Hoje Sério, não é dia. E Ju? ele tá começando a ver o que hoje a internet tem proporcionado para as crianças. E nada de bom. Destruição, Então, na e verdade, aí, né? olha só que bênção. Amém, amém. Ele fala assim, não pode, isso, aquilo, outro. Gente, isso é oração, poder da oração. A mulher que ora, ela edifica a casa dela, o lado dela transforma. É verdade, Então, gente. orem, coloque tudo nas mãos do Senhor, porque Ele vai fazer sempre o melhor pela Vai sua dar o casa, pela sua direcionamento, vida, né? vai te dar direcionamento, vai te dar discernimento. Porque na minha casa é assim. Sim. Né? Claro, tem dia que a gente perde a paciência, que a gente grita, que eu acho que Claro. então, nós não Natural, seríamos somos mães. seres humanos. Mas eu tento o tempo inteiro assim, ô Senhor, eu oro, ô Senhor, me dá tranquilidade. Ô João, meu filho, eu não faço isso. Ô João, Vou te Emanuel, matar, vou te matar. Por dentro eu quero te esganar, né? Emanuel, meu filho, olha só, não pode falar assim pro seu irmão, mas eu tô, Senhor, me dá sabedoria pra falar. Usa minhas Eu palavras também. pra educar, porque senão, se eu for só na porrada, minha casa vira um caos. E assim, já é difícil, porque estamos descobrindo algumas
né, algumas coisas do João, assim, nós estamos vendo que talvez ele tenha TDAH, então já está indo para psicólogo, voltou para fono, então eu preciso me tratar para saber tratar ele, tratar as Você dificuldades estar bem. dele, saber como que ele é. Então, assim, só orem, coloque tudo na mão do Senhor, porque ele vai sempre fazer o melhor. Até porque a palavra de Deus fala que quem convence é o Espírito Santo. É o Sim. Espírito Santo. Então, muitas vezes, a gente destrói o nosso lar, né? A palavra de Deus também fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Mas a então, mulher- muitas vezes a mas gente... a mulher tola, a mulher ela tola destrói com as destrói. próprias As mãos. mãos, é. Então, e por quê? Às vezes a sua intenção é a melhor. É corrigir o seu filho, às vezes a sua intenção é entrar em alinhamento com seu esposo, mas se o seu esposo está olhando para a direita, aquelas que não têm a noção, esquerda, né? E você está olhando para a direita, vocês estão visualizando coisas totalmente diferentes, quanto mais você entra em embate, pior fica. Sim. Então, claro que a gente sempre vai cair no erro de ficar, olha, eu não quero que seja assim, eu não quero que seja assim. Mas chega uma hora que, entendendo que aquilo não surtiu efeito, ajoelha e ora, entrega nas mãos do Senhor, minha irmã. Porque vai chegar uma hora que, quando você menos espera, Tá do jeito que seu você marido quer. faz assim, ó. Ou a casa faz assim, ou o filho faz assim, as coisas começam a fluir, ou no trabalho, ou do ponto de vista financeiro. Sim. Então, as coisas vão entrando em alinhamento. Eu gosto E eu do acho que é equilíbrio. muito tirar o romantismo das coisas, né? Porque eu acho que a gente casa, até falei isso ontem, eu tava conversando com a Ju ontem, a gente Onde casa... vocês estavam ontem, hein? Ah. Esse negócio de onde vocês estavam prestando muito ontem. Olha, Você estava, Gabi? Não, nós estava, temos quero lá saber. alguns anos de comemorar o Não Dia quero das saber. Mulheres. Então eu também vou entrar nessa comemoração, Ah, tá? não, o próximo número iremos convidar Por você. favor, obrigada, agradecida. Inclusive, agradecida. ontem nosso podcast foi muito elogiado, viu, gente? Pô de rosas, foi. Legal, gente, que coisa Estamos indo boa. bem. Quem são as outras pessoas para eu Não, era só a colocar Michelle. na minha lista? Ah, não, Michelle, tudo bem. A Michelle pode. Michelle pode. Michelle pode. Eu também, ainda mais que eu vou estar lá e meu claro que Michelle pode. É igual outro dia eu almocei com a Cris e a Karina e ela, oxi! Não, esse daqui se levantou. Não, Quem eu falei, é não, essa? eu falei, Que história é essa que eu não falei, tava Taurina, junto? Taurina, tu se segura, Taurina. Aí, inclusive, eu acho que é um bom assunto falar de ciúmes, né? eu sou Nossa, mas é ciumenta. Mas vamos pro ciumenta. próximo, né? Depois de... Vamos pro próximo. Até vamos pro esqueci próximo. que eu ia falar, gente. Você tá falando sobre ontem. Então, mas De não o quê? romantizar. Ah, sim, exatamente isso. Por quê? Eu acho que se o casal, antes de ter filho, o casal, antes de casar, se eles conversassem mais... Porque a gente só casa apaixonado. Nossa, total. Nossa, eu vou transar todo dia. Sério? Ai, que delícia, gente. transar Né? Eu vou, nossa, Cozinhar pro meu vou cozinhar meu maridinho. cabelo. Fazer dentro de comidinha. casa. Ai, gente, que Romantiza fase boa. Quem é tudo, que né? não casa assim, né? Nossa, Se gente. não casou, você é doida. Aí você faz o chá de Se lingerie, vira. aí você quer usar todo Hoje eu tô dia. afim. Tinha uma lingerie diferente. O primeiro ano é uma beleza. Exatamente. Aí quando vai ter filho é a mesma coisa, né? Ai, o bebezinho, não sei o quê. Ninguém, vai ser sua ninguém cara. conversa sobre o depois. Né? Das realidade lutas. da realidade da situação. Exatamente. Né? Como que é. Então, eu acho que se as pessoas parassem de romantizar mais o ser adulto, né? Porque a gente ser adulto, ter compromissos, eu acho que as coisas talvez fossem bem mais fáceis. Total. Né? E também, assim, tanto o antes, eu concordo plenamente, mas tem O algumas durante. situações que você só vai saber quando elas estão de fato acontecendo. Mas assim. E quando acontece, se a gente tiver o nosso lado adulto conversando, porque a grande maioria de nós leva quem, gente? A nossa criança interior, né? Sim. Aí eu levo lá todas as minhas frustrações, todos os meus medos, o marido joga o dele também, vira um bananado, daqui a pouco a gente tá pior do que menino de 6 anos de idade. Então, assim, agora, se a gente de fato tiver o nosso lado adulto para discutir as coisas, a gente coloca na mesa e chega em determinados acordos. Mas é porque eu falei exatamente porque a Ju tava falando, né? Porque eu quero falar de um jeito, o marido dela quer falar de outro, Marré quer falar de outro e tal. Mas, porque talvez não tenha tido essa conversa, eu acredito que não, porque ninguém tem. Não. Quando o nosso Porque filho você só fizer isso, sabe como é que quando a gente vive, vai. né? Mas assim, mas o que acontece? Um quer bater, o outro não quer. Nossa, isso é muito forte. Né? Um quer bater, o outro não quer. Então a sua criação é sem bater, mas a criação dele é de dar umas bater. palmadas. Isso Aí é- o casal entra aqui em Em conflito. atrito. É porque a criação do marido é diferente da que você teve, né? Exatamente. E uma amiga minha tava falando isso ontem no trabalho. Ela falou assim: ai, eu fico possessa porque o meu marido vai lá e dá umas palmadas e eu não. Falei, mas cadê? Por que isso não foi Cadê o pactuado diálogo, antes, né? né? Não foi conversado. Mas eu também não acho nem que é só sobre criação, tá? É sobre nós entendermos as fases. Mas eu não falei de filho só, não. Eu falei até do casamento, Sim, o casamento. É. Mas, assim, nós entendemos as fases do processo de tudo. Porque criança de 2 anos, o que é? É birra.
da birra, se joga, quer tudo. É um momento que ela tá descobrindo o mundo, ela acha que pode Mas os tudo. pais pensam que não, meu filho eu não vou meu criar porque ele não vai ter birrento, birra. Ele tá dormindo Meu demais, filho não ele vai só dar dá birra. Ele só se joga no chão. Mas é fala, a "Meu fase." amor, é a fase dele. Eu, como mãe, você como vai lá e pai, lê, né? Mostra. Estamos aqui pra orientá-lo. Meu filho, olha só, você não pode. Por que você não pode? Porque isso quebra. Tá, meu filho, não pode. Aí ele, mas mamãe, não sei o quê. Não, mas olha só, não pode, tá? Mamãe não pode, não vai deixar. Quer ver que quebra? Pá! Não, aí daqui 4 vezes, quando ele vier aqui, ele vai saber, mamãe não pode, né? Porque quebra, mas ele chorou 3 vezes pra ele entender isso aqui. Então, eu sou a mãe que tô orientando, mas o meu esposo, ele não tem essa sabedoria. A maioria dos homens. Então, ele não sabe. Criança com 2 anos, ele realmente... Os marcos do desenvolvimento. Aí eu começo a mandar as coisas pra ele. Você vê se ele assiste, se ele quer saber. Não quer. Mas nem- você mima nem demais. Eu falo, não é questão de mimar, é questão que a criança é isso aqui com 2 anos. São todas, não é só o meu. É o da Cris, é o da Gabi, seria o seu, da sua irmã, de todo mundo. Todas as crianças são assim, é as fases, né? É igual E E eles quando você vê, recém-nascida, né? aí às vezes você vê o filho da amiga que é uma exceção, que não dá birra, que é fofinho, que não sei o que. Aí você quer comparar o seu filho, todos os filhos com aquela criança, né? É igual recém-nascido, né? A fase que vai falar, a fase que vai andar, a fase que vai engatinhar. Todos seguem, né? Uma Cronologia. cronologia, né? Uma Assim, Tem fisiologia. crianças meus, né? Dormiam o tempo todo, é uma benção. Tem mães que sofreram, que a criança não dormia, que tinha refluxo, que a criança toda hora tinha que estar no hospital. Então, são Que é o normal, né? Isso aí, é o normal, os seus é uma exceção. A maioria não dorme bem. Dorme a noite toda, só acordava pra mamar. É uma loucura. A Mari do Despertar a Infância, né? Ela fala assim, que o filho dela, ela é muito presente assim também, tá muito em casa, ela trabalha com a internet também. Então, ela sempre tá ali direcionando os filhos dela da maneira correta. E aí, sobre isso que você falou, que ela tava com o filho dela, e ela falou, fulano, não faz isso, o filho dela não fez, e saiu de... Aí a pessoa falou assim, nossa, mas que criança educada, que criança... Mas ela não sabe o que até essa eu já criança ficar fiz, educada, o processo que foi pra ele ficar daquele sim. jeito. Então as pessoas veem, ai, que criança linda, maravilhosa, mas você não sabe o que aquela mãe passou todos os dias ali pra ela ser aquela Ela criança poder- maravilhosa, Uhum, educada, né? Exatamente. Então, É um processo, né? Demorado. É ensinar, é estar ali todo dia e É falar. empreender, né? Esse é o empreender. Empreender mesmo. As pessoas falam muito de empreendedorismo, isso é empreendedorismo. É verdade. Você empreender. Olha aí a Não mulher de trabalhar 2023. 2023. É a mulher conectada, né, gente? A pessoa tá falando de maternidade, depois tem empreendedorismo, né? Como desassociar uma coisa da outra. Nosso negócio, né? Nossos chefinhos. É. Os nossos chefes, que a gente dirige pra tudo quanto é lugar e busca e é isso, Total, aquilo, minha outro. irmã. Sim. Só um minutinho, mãe, eu tô com fome. Eu falo, calma, meu filho, calma. É meu chefe. Meu chefinho, né? Não, dá pra pensar que eu tô morrendo de fome. Poderoso Assim, chefinho. Poderoso verdade. chefinho. Essa semana eu até estava em casa, no final de semana, no outro, aliás, e aí, na hora de lançar, e eu numa preguiça louca, lembra que eu faço lá em casa é cardápio, né? O que você quer, né? Não sei o quê. Criei mal, mas eu vou deixar por enquanto. Assim, Descasca maçã, né? que você Descasca fala. maçã, um corta não sei o quê, o outro é kiwi, o outro é uva, o outro é tapioca, o outro é cuscuz, o outro é pão com ovo, e aí vai. Coitada E aí quem olha se pensa que tem 18 Indiara. filhos, né? Graças a Deus só são 2. Indiara E tem, aí, tem motivo pra aquela e a cara, Indiara, né, amiga? não, mas a Indiara é maravilhosa, aquilo ali é só quando tem podcast. E aí, É só com a gente, só que no tá, final de gente? semana, É só com a Né? gente. Só com a gente. no final de semana tá eu, né? Aí esses dias a gente foi lanchar e tava só eu e as 2 crianças. Meninas, é o seguinte, mamãe vai fazer, e eu fui fazer panqueca, eu fiz uma panquequinha deliciosa de banana, inclusive muito boa, banana, Aveia. farinha de, não, eu não faço com aveia, farinha de arroz e o ovo, né? Ó, é o seguinte, vai ser a panquequinha, não sei o que, coisa e tal. Existe a possibilidade também da mamãe fazer um ovinho à parte. O que você quer? Ai, mamãe, tem outra opção? Tem não, só essa. Tem Aí, duas, lembrei né? do Só nosso essa. podcast, lembrei do nosso podcast. Tem não, eu fiquei firme. Não, mamãe, mas eu não quero. Eu falei, vai ficar com fome, hein? Hoje só tem panqueca, já tá tudo E maçã pronto. descascadinha, cortada. Entendeu? E se quiser, não, detalhe, querido, eu tô muito. Olha, Eu aprendo aprendeu, rápido. O que eu fiz, né? Mas assim, aprendi mais ou menos. A gente é assim, é um processo. Tô começando. O que eu fiz? Eu compro as frutas, todo final de semana eu compro as frutas. Aí a gente já deixa. Cristiana lava a fruta? Não, né? Porque eu sou empreendedora, então quem faz a minha secretária do lar. Ela vai lá, lava todas as frutas, coloca os negocinhos, as crianças podem pegar na geladeira, não tem mais negócio de cortar a fruta, não. Naquela casa não, acabou. Entendeu? Falei, Ouviu um querida, vai amém? morder. Eu ouvi um amém? Amém. Aí eles vão lá, pegam uma maçã, pegam não sei o quê, pegam uma uvinha, pegam não sei o quê. Eu falei, isso aí, vamos se virando. E aí, voltando pro assunto, só tem panqueca. Ai, mamãe, eu não queria. Aí, daqui a pouco, o Diogo adora a panquequinha que eu faço e o Heitor. Aí fui comendo a panqueca, daqui a pouco ele, mamãe, a panqueca tá uma delícia. Eu falei, falei que a mamãe é uma ótima panquequeira, querido, come a panqueca aí, se joga a panqueca. A mamãe não é obrigada a ter um cardápio à graças disposição. a Deus, eu não sou essa mãe que fico dando muitas
Possibilidades Amiga, mas a gente não, porque lá em aprende. casa, eu até, por exemplo, teve uma época que eu pensei em dar mamadeira. Aí eu já pensei, vou dar mamadeira, água natural. Porque aonde eu estiver, Ah, tem sim, uma sem garrafinha de aquecer. água natural. Ah, mas vou isso eu sempre fiz também, aonde eu não chegar. tem esse Então, negócio de tudo que aquecer, não. facilita a minha vida. Chupeta era 10. 50 chupetas ao mesmo tempo lá. E aí, paninho. Tem um paninho de dormir. É todos os paninhos ao mesmo Também, eu tempo. também Não tem um nesse ponto eu era paninho só, prática. porque depois você esquece um paninho. Ai, Acabou. meu Deus, aí eu fico louca pra achar um paninho e voltar. qualquer paninho tá Então, bom, assim, até tudo pano que de eu posso prato. fazer pra facilitar a minha vida, eu faço. Agora, só o paninho. Paninho, quando era paninho de limpar, eu usava qualquer um. Agora, o paninho Paninho mesmo de dormir... de dormir. Aí já era muito mais uma coisa, eu acho que era nem por causa da criança, era por causa da minha causa. O Diogo, eu comprei aqueles que é o macaquinho ananinha. Deus me livre. E o do Heitor ficou a mesma naninha. Aí a mãe não queria outro. Se a criança, né, tinha que ficar com aquela naninha marrom lá, que era um macaquinho. E ela tá lá guardadinha. Usou a naninha, o mesmo naninha pros dois. Não, eu não queria criar esse vínculo, porque se eu esqueço, eu sou a mãe, eu sou a pessoa mais esquecida dessa face da terra. Eu esqueço tudo. Amiga, não tem cara, não. Sou. Eu sou esquecida. Eu sou assim, também. ó, se você falar assim, Ju, Você tem cara eu não de esqueci, esquecida, ela não. eu não esqueci o pó porque você falou assim, eu já peguei e coloquei dentro da bolsa. Porque se você me falou que leva essa xícara lá pra cozinha, aí eu fico aqui batendo papo, Esquece. eu saio e não levo. Eu Eu também sou sou dessas, esquecida. eu sou muito esquecida. Eu tô no mesmo esquema. Eu, pra não Então esquecer, eu vou fazer na hora. Eu Tem que esqueci fazer a na hora, chupeta. Ou agenda, né? No meu dia a dia. Eu esqueci a anoto com chupeta, agenda. eu esqueci o paninho, né? Eu esqueci tudo. Então, assim, eu nunca criei esse vínculo de uma coisinha, sempre aquela coisa. Pra É facilitar. igual Eu os também vídeos sou do podcast. dessa. Eu coloco Também na minha sou agenda lá, prática. verificar os vídeos do podcast. Aí ele passa para outra semana, verificar os vídeos do podcast. Para outra semana, verificar os vídeos do podcast. Falei, Lucas, vai dar certo, Lucas. Não desiste de mim, porque eu vou olhar esses vídeos na hora. Ai, ai. Gente, é isso então, né? Nós vamos- Mais um episódio encerrado, né? Foi muito bom estar com muito vocês. Eu amo Esse falar episódio É. só vai depois, né? Estamos falando do Dia da Mulher aqui, mas ele só vai depois. Antes de encerrar, vamos mostrar os looks, né, da Gabi. Vamos, Vai, vamos Gabi. começar. Esse é um macacão, meninas. Parece um conjunto, mas é um macacão. Ai, que lindo, gente. É, Uau. ficou super bem você, já Corpo falei. ajuda, né, gente? Corpo ajuda. Ju. entendeu? Esse é um macacão. Macacão chique, também, precioso. linho. Que eu Gente, amei amo também, linho. eu Também amei, né? Sofisticado. Maravilhoso. Maravilhoso. Belíssimo. Estilosíssimo. Eu tô com um vestido que eu já adquiri. Vestidinho. Ah, é, amiga? Já adquiri. Não, eu Crepe compro seda, toda vez eu compro as beleza. roupas dela do podcast. Não, a Gabi teve postou, um. eu falei assim, não, eu quero um desse. E eu estou E a com um Cris, conjuntinho. maravilhosa. Onde é que eu, qual a câmera que eu tô? Tá ok? Que é uma camisa, um shortinho maravilhoso. Social. Vai, Linda, Gabi. social, sofisticado, linda. E é isso, gente. Esperamos vocês no próximo podcast. Um beijo pra todas, não, né? vai lá, envia pra uma amiga. Ah, é, a pra gente uma envia mulher, com- dá um like. Quarta e sexta, Às É. 17? Segunda, quarta e sexta, no nosso canal do YouTube, às 17 horas, saem os nossos cortes e a cada 15 dias sai o episódio completo. E se você tá gostando, se inscreva no canal pra você receber as Compartilha. notificações, compartilha, fazer igual, dá seu like. Amém? Amém. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, meninas.